Olá a todos e todas, voltamos com mais uma semana do projeto Boletim Clubes Colombianos, na segunda semana, e hoje nós vamos falar sobre o Once Caldas. Once Caldas, que é um clube que já foi até campeão da Copa Libertadores da América e foi fundado lá em 1961 na cidade de Manizales, capital do departamento de Caldas, onde o clube está sediado, né? O Once Caldas ele é fruto de uma fusão do Deportivo Caldas, que surge lá em 1947, inclusive foi o terceiro clube campeão colombiano, né? O campeonato colombiano, já falei aqui em outras oportunidades, surge em 1948, o Santa Fé o primeiro campeão, em 49 tem o Milionários e o Deportivo Caldas é o terceiro campeão. Em 1950 o Deportivo Caldas foi vencedor do Nacional na Colômbia. Depois o clube deixa de existir, só que em 1961 ele retorna fundindo com outro time da cidade de Manizales, que era o Once Deportivo. Então o Once Deportivo fundiu com o Deportivo Caldas e fundou assim o Once Caldas. Desde então o Once Caldas já foi campeão colombiano outras 3 vezes, em 2003, 2009 e 2010. Ele reivindica esse título ainda do Deportivo Caldas de 50, então se entende esse Once Caldas como tetracampeão colombiano. E por ter vencido o campeonato em 2003, pôde disputar a Libertadores de 2004, aonde conseguiu um inédito e inesperado título, né? Naquela ocasião, o time passou por grandes equipes da América do Sul, como os brasileiros São Paulo e Santos, chegou na final contra o então campeão, atual campeão e poderoso Boca Juniors, e acabou vencendo nos pênaltis por 2-0. Foi uma decisão de pênaltis inesperada, que o Boca Juniors perdeu as 4 cobranças que fez. O Once Caldas fez 2 de 4 pênaltis cobrados e venceu por 2-0 depois de 2 empates nos 2 jogos da decisão, com destaque para o goleiro colombiano Henao, que depois inclusive foi jogar no Santos e que foi o destaque daquela decisão. O Once Caldas se tornou assim o segundo, então, clube colombiano a vencer a Libertadores. Antes tinha tido o Atlético Nacional ganhador em 89 e desde então só o próprio Nacional venceu novamente da Colômbia, ganhou a Libertadores em 2016, né? Então o Once Caldas se tornou muito histórico porque conseguiu vencer o Campeonato Colombiano ainda como Deportivo Caldas lá em 1950, nos primórdios do futebol colombiano profissional. Depois, já como Once Caldas, venceu 3 vezes o Nacional nos anos 2000 e conseguiu uma Copa Libertadores da América que outros grandes do país não conseguiram até hoje, né? A Colômbia normalmente tem 7 clubes grandes apontados, né? Os 2 de Cali, América e Deportivo, os 2 de Medellín, que é o Independiente Medellín, e o Atlético Nacional, os 2 de Bogotá, Santa Fé e Milionário, mais o Junior de Barranquilla. E o Once Caldas, com esse título da Libertadores, acabou se tornando o 8º grande, né? Manizales não era uma cidade que tinha clubes com tantas conquistas expressivas a nível nacional no campeonato colombiano, mas com o título do Once Caldas esse patamar elevou. O time que foi campeão lá nos primórdios como o Deportivo Caldas, hoje já foi campeão da Libertadores e tem muita história para contar. Na próxima semana a gente volta com mais um vídeo falando de algum clube colombiano de curiosidade para vocês. Até logo!